Oi, gente. Eu sei que ninguém aguenta mais é, a gente falar dos crimes de Bolsonaro e a punição não vir. A impunidade do Bolsonaro e de seus familiares é algo que incomoda todos os brasileiros que defendem que as pessoas sejam punidas pelos aparentes crimes que cometeram, né? Que tem evidências abundantes, mas essas pessoas vão escapando da punição. E esse episódio que a gente vai narrar hoje, do relatório final da CPI do genocídio chegar ao Tribunal de Haia, não garante punição. Precisamos ser sinceros e termos as nossas expectativas em xeque. Mas, apesar disso, é uma etapa importante na desconstrução da imagem internacional do Bolsonaro e um relatório indicando diversos crimes de Bolsonaro chegar ao Tribunal de Haia, e é uma coisa que foi comunicada ontem pelo Randolfo Rodrigues em suas redes sociais. Ele disse: atenção, acabamos de receber resposta da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda. O tribunal confirmou que nos receberá para que possamos apresentar o relatório com os resultados da CPI da pandemia, ou seja, todos os resultados, as evidências, de crimes contra a humanidade e dos demais crimes de Bolsonaro serão apresentados no Tribunal Penal Internacional. Né? Os 9 crimes que Bolsonaro está acusado, eu vou listar agora os crimes e vou lembrar, né, de cabeça algumas evidências desses crimes. Crime de epidemia com resultado de morte. Bem, aqui basta lembrar que Bolsonaro fez aglomerações durante a epidemia, da pandemia, né? Ele basicamente incentivou a imunidade de rebanho. Então, esse crime aqui, as evidências são muito fortes. Ele, o governo do Bolsonaro, fez isso, né? Infração de medidas sanitárias preventivas, contra incentivar máscara, ser contra o distanciamento social, esse aqui, as evidências também são bastante abundantes. Né? Charlatanismo, o episódio da hidroxicloroquina, ivermectina, Bolsonaro ocupar o lugar de um profissional de saúde e ficar recomendando remédio, uma coisa que não é o lugar dele. Né? Eu não estou dizendo que o que eu estou puxando de memória corresponde a todos os crimes, mas você vê como é fácil a gente lembrar esses episódios. Incitação ao crime, pedir para as pessoas invadirem hospitais para ver se as pessoas de fato estão internadas com Covid. Né? Falsificação de documentos, teve falsificação do documento da Prevent Senior com prontuários falsificados e que existem evidências de que o governo esteve envolvido com isso, pressão sobre funcionários públicos para aprovar a Covaxin, né? Sem estudo de fase 3 e com indícios fortes de superfaturamento, né? Emprego irregular de verba pública, o caso da Covaxin, né? A verba pública sendo empregada para comprar uma vacina que não tinha estudo de fase 3 e com fortes indícios de superfaturamento. Né? Prevaricação, aí a quantidade de casos e exemplos é grande demais para a gente citar. Crimes contra a humanidade. Bem, os crimes contra a humanidade, eles citam o colapso sanitário de Manaus, que foi o local da experiência da tal da imunidade de rebanho que eles estavam defendendo. Então, eles defenderam a imunidade de rebanho como mecanismo para proteção das pessoas, ou seja, as pessoas ficarem protegidas porque estavam infectadas. Isso foi testado em Manaus e criou aquele colapso terrível. Experimentos com cobaias humanas da Prevent Senior, vocês lembram do tal do kit Covid sendo testado lá, enfim. E a atuação contra os povos indígenas. É um outro episódio que também foi caracterizado como crimes contra a humanidade. Né? Além de Bolsonaro, a comissão pediu o indiciamento de outras 10 pessoas por crimes contra a humanidade em 3 modalidades: extermínio, perseguição e outros atos desumanos. A lista inclui ministros e ex-ministros. Tem aqui todas as pessoas. Né? E a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou junto ao TPI, o Tribunal Penal Internacional, no dia 8 de novembro, uma nova denúncia contra Bolsonaro, em que o presidente é acusado de crime de extermínio, com base no relatório da CPI. A ação foi um adendo à representação que havia sido apresentada pela entidade à corte em abril de 2020 para que o chefe do executivo fosse investigado por prática de crimes contra a humanidade no âmbito da pandemia. Né? A nova denúncia traz dados que constam no relatório final da CPI no Senado, em que Bolsonaro é acusado de ter cometido 9 crimes que vão de charlatanismo a crimes contra
à humanidade, né? Na ação apresentada, os juristas trazem esses dados com provas documentais para que Bolsonaro seja enquadrado no trecho do Estatuto de Roma que trata justamente de crime de extermínio, eles fortalecendo essa dimensão. Bem, é um passo importante do ponto de vista internacional, isso chegar ao Tribunal de Haia. Eu diria que ajuda a desconstruir ainda mais a imagem internacional de Bolsonaro, que é uma imagem muito devastada, né? Eu, inclusive, no início da pandemia, recebi e-mails de 2 cientistas americanos que trabalhavam na NASA, né? Um deles ainda trabalha, que eu tive a honra de entrevistar aqui no meu canal, e eles estavam assim preocupados comigo e com o Brasil e dizendo: poxa, André, o que está acontecendo aí no Brasil com esse neofascista, negacionista, e a atuação dele na pandemia consegue ser pior do que a do Trump. E eu dizer para eles: vocês têm razão. Eu, eu agradeço a solidariedade de vocês, né, do professor Clark Chapman, que chefe de, era o chefe de climatologia da NASA, né, um vencedor da medalha Sagan, e o Alan Harris, que monitorava na NASA coisa de asteroides que poderiam bater na Terra. E eu me lembro na época que eu até brinquei com ele, né, que a gente teve uma hora que na nossa primeiras conversas a gente não tinha pandemia lá atrás, a gente não estava preocupado, a gente ficava assim meio preocupado com a possibilidade de asteroides baterem na Terra, né? E aí eu dizendo para ele, a gente não estava preparado para o asteroide do negacionismo, do neofascismo, que anos depois da gente ter se conhecido, eu que conheci esses 2 cientistas no Uruguai, né, na minha viagem de lua de mel, a gente ficou sabendo, anos depois, que o risco maior era esse asteroide, essa ameaça da humanidade, que não é só o vírus, que é também aquele que incentiva o vírus, aquele que fez de tudo para que o vírus se propagasse, aquele que foi contra as medidas sanitárias, contra o distanciamento social, que falou mal da vacina, que contra-incentivou as pessoas a se vacinarem, que foi contra o uso de máscara. Quer dizer, que realizou no Brasil uma experiência em Manaus de tentar as pessoas se contaminarem para ver se a economia poderia voltar mais rápido, porque tinha o Ministério da Economia do Paulo Guedes que estava mais preocupado com a volta da economia do que com as vidas humanas, né? Quando os países que voltaram mais rápido e que tiveram restabelecimento econômico foram justamente aqueles que fizeram o lockdown mais rigoroso no início. O que, aliás, é óbvio, porque por terem feito um lockdown rigoroso no início e um controle muito rigoroso, eles puderam derrubar o número de casos e aí voltar a uma atividade normal, né? E não lidar com variantes diferentes, que o criador das variantes acabou se tornando o Brasil. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, e vamos torcer para que no Tribunal de Haia ele não só receba o relatório, mas ele avalia, os juristas de lá avaliem as evidências e, se chegar à conclusão, como nós acreditamos, que as evidências são robustas, condenem não só Bolsonaro, como as outras pessoas que estão acusadas pelos crimes terríveis que elas cometeram contra o povo brasileiro. Não dá para garantir isso. Eu acho que ter uma certa dose de ceticismo é saudável, mas vale a pena torcer e é importante saber que esse processo já começou no Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional de Haia. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.